Senhor Deus, eterno, poderoso Pai, vários exaltados em teu nome, Jesus. Pai de não, da glória, do louvor, adoração. Boa tarde, gente. Meu Deus, o TikTok mudou, né? Os negocinhos, né, gente? Agora não é mais só coraçãozinho, não. Um monte de coisinha diferente. Gente, curte a live, compartilha. Amém? Curte a live, compartilha. Maurício aí também chegando, né? Obrigada por curtir a live. Gente, o TikTok mudou, né? O TikTok agora tá diferente. Que bom, né? Como coisas novas agora, Dia das Mães, Deus, sei lá. Obrigada, viu, Maurício, por curtir a live. Gente, vamos fazer menção hoje dos Salmos 38? Acho que é ele mesmo. Amém? Salmos 38. Salmos 38. Gente, aqui tá fazendo um frio. Um frio. Adeus. Mudou tudo, né? TikTok. TikTok tá todo mudado, gente. Curte a live, gente, compartilha. Ajuda aí, por favor. Salmos 38. Vamos fazer menção dos Salmos 38. Para a glória de Deus. Curte a live, compartilha. Deixa Deus te usar, gente. Salmos 38. Lindalva, obrigada, viu, por seguir. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos lá, gente, fazer menção da palavra de Deus, né? Curte a live, por favor, para não cair, gente. Curte a live, compartilha. Amém? Aqui tá fazendo um frio, mais um frio, que vocês não imaginam. Vamos lá, né, fazer menção dos Salmos 38. Amém? Glória a Deus, né? Ezequiel chegando aí, né? Pastor Eliseu, obrigado por seguir. Amém. A paz do Senhor e Salvador da face da terra, Jesus Cristo. Amém. Viu? Paz do Senhor, irmão Ezequiel. Gente, curte a live, gente. Se não cai. Por favor. Peço encarecidamente. Curte a live para ajudar. Pastor Eliseu aí dando a paz do Senhor Jesus, né? Paz do Senhor, viu, pastor? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Gente, curte a live. Compartilha. Aqui tá fazendo frio, por isso que eu tô com o cobertor assim mesmo, gente. Que aqui tá fazendo muito frio. Então vamos lá. Salmos 38. Vai dizer assim, ó. Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim
e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada. São demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia, porque os meus lombos estão cheios de ardor e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado. Tenho rungido pela inquietação do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, meu gemido não te é oculto. O meu coração dá voltas, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, ela me deixou. Os meus amigos e os meus companheiros estão ao longe da minha chaga, e os meus parentes se põem à distância. Também os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram o meu mal falam coisas que danificam. Imaginam astúcia todo dia. Enfim, gente, vai até o 22, né? Ao decorrer aqui da live, nós vamos fazer menção deles também. Mas até aqui, né? Para não ficar muito estendido. Pastor Eliseu falando amém aí, né? Se perguntando se eu tô bem sim, viu? Graças a Deus. E você, como que você está? Gente, curte a live, senão a live cai. Ajuda aí, por favor. O TikTok até mudou, né? Era só coraçãozinho. Agora é um monte de coisinhas, né? Um monte de emojizinhos diferentes, né? Enfim. Gente, curte a live, por favor. Senão a live vai cair, né? Me ajuda aí, tá bom? Nós estamos fazendo menção aqui do Salmo 38. E todas as vezes, gente, que eu vou mencionar a palavra aqui na parte de Salmos, eu gosto de falar de Davi. Por quê? Ezequiel falando a verdade, né? Sim, né? Porque mudou, né? Tá bonitinho agora, né? Tá mais legal. Era só coraçãozinho, né? Enfim. Gente, eu gosto de falar um pouquinho de Davi antes de pregar os Salmos. Por quê, Ana? Porque foi ele que escreveu, né? Tanto que a Bíblia fala que eles comunicavam com Deus assim, através de canções. Estas partes aqui que tá na palavra, né? Salmos são louvores, viu? Mas muitos também pregam ele assim, normal, né? Mas são canções oradas, né? Orações através de louvor, né? Para a glória de Deus. Luísa Paula, muito obrigada por seguir. Deus te abençoe em nome de Jesus. Olha aqui para você ver, gente. Eu quero falar um pouquinho sobre Davi, porque Davi é o que escreveu a maioria dos salmos, né? Vamos supor que 145 salmos foi ele que escreveu. E Davi, gente, a Bíblia chama ele o homem segundo o coração de Deus. E a Bíblia também fala, né, que Davi, ele pecou muito, errou muito. Mas Davi tinha uma diferença. Qual diferença é essa, Ana? A diferença de Davi é que ele se arrependeu de verdade, buscou a face do Senhor e foi ali mudar de vida, né? Então vamos fazer menção do Salmos 38 agora. Aqui diz no verso 1, ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim e a tua mão sobre mim desceu. Para quem não sabe, gente, Davi aqui está fazendo tipo uma busca intensa por Deus quando ele descobriu que ele estava em iniquidade. Para quem não sabe, existe uma diferença sobre pecado e iniquidade. Pecado é pecado, todo dia nós peca, todo dia nós temos que arrepender. E iniquidade é aquele pecado que você não confessa. E aqui Davi estava passando por isso. Como assim, Ana? Era um pecado que ele não mais confessava a Deus. Ele não achava que estava prejudicando a sua vida espiritual, a sua vida com Deus, né? Mas na verdade estava. Como assim, Ana? Sim, estava prejudicando, né? Tanto que Deus usou um profeta para ir lá falar com ele, e ali, através disso, Davi despertou para a vida. Caiu em si, né? Iniquidade igual o irmão tá falando aqui, é constantemente pecado. Sim, peca todo dia, e ainda não se arrepende. Entendeu? É um pecado que virou normalidade, é um pecado
que virou algo assim para você, algo de estimação. Tem gente que fala até pecado de estimação, né? É algo que você tá ali sempre fazendo, é algo que tá sempre ali por perto e você não consegue sair daquilo. E por isso Davi fazia esses clamores a Deus através de canções, né? Essas orações através de canções para tocar o coração de Deus mesmo. Olha aqui, para você ver o verso 3. Não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado. Muita gente fala, né, que pecar é gostoso, que pecar é bom. Mentira pura. Não, 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 Nina, não. Só se a pessoa não tem Deus na vida, só se a pessoa não tem entendimento da palavra, só se a pessoa nunca sentiu, né, a presença de Deus por meio do teu Espírito Santo. Mas pecado, gente, te arrebenta, te mata, né, espiritualmente falando, te deixa muito abatido, te deixa muito abatida. Com o tempo você fica assim, sem saber o que você faz da vida, de tão perturbado você fica. Pecado não agrada a Deus, não glorifica o nome de Deus e faz o coração de Deus ficar muito triste. Por isso que nós também sentimos no nosso físico. E aqui Davi estava sofrendo muito, tanto que ele fala todo momento, né? Clamando a Deus pela misericórdia do Senhor, clamando ao Senhor para que tenha ali a misericórdia dele mesmo, porque ele estava sofrendo, entendeu? Quando ele caiu em si, que estava pecando, que estava errando, ele viu que estava numa profunda angústia, né? Tanto que a Bíblia fala que ele sempre lá mencionando, ó Deus, o Senhor, o socorro bem presente na minha angústia, né? E nós sabemos, quando a gente lê a Bíblia, fala o tanto que Davi sofreu, o tanto que Davi penou na vida, né? E só Deus para ter misericórdia de Davi, e não só dele, né? De todos nós na face da terra. Olha aqui para você ver. 4. Pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça. Olha aqui para você ver que Davi estava confessando, né, gente? Uma primeira reação de alguém que está arrependendo é isso, é confessar. Como carga pesada são demais para as minhas forças. Davi estava confessando, declarando, ó Deus, as minhas iniquidades ultrapassaram a minha cabeça, eu já estou farto disso. Parece que eu não consigo mais sair disso, mas me ajuda, tem misericórdia de mim, né? Olha, e são pesadas demais para mim, eu já não tenho mais força. Então, gente, também uma das primeiras reações que você vai sentir no teu físico, para você abandonar o pecado, para você abandonar a iniquidade, né? As iniquidades que você comete, que você faz, é um grande pesar. É como se você tivesse sem força para sair daquilo. Vamos pôr um exemplo aqui. Quando alguém está numa luta contra sair do vício, né? Seja do cigarro, seja da bebida alcoólica. Para ele sair daquilo, é um fardo pesado, é um fardo cansativo, né? Vamos pôr outra coisa também, um exemplo, as coisas ilícitas, né? Porque não pode ficar falando aqui a palavra também com D, né? DROGAS. Muita gente não consegue sair dos vícios, né? Por causa que é um processo. Aí se sente muito cansado, muito sobrecarregado. Mas a primeira reação de alguém quando ela está querendo sair de uma iniquidade, né, de algo que você está viciada, porque iniquidade é isso. É um pecado que você comete, não se arrepende, não está nem aí, mas quando você cai em si, que você quer abandonar, que você quer largar, fica um fardo cansado, fica um cansativo, entendeu? Né? Enfim. Olha o 5. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. E também outras reações que vão sentir no seu físico é isso, ó. Você vai sentir como se você tivesse muito desanimado, como se você estivesse morrendo, né? Porque sua carne ela precisa morrer para que Deus possa te fazer reviver de novo. E também tem pessoas que ficam um pouco meio loucas, né? Como assim, Ana? Loucas? Não é aquela loucura, gente, de falta de juízo
Não. É aquela loucura que você começa a enxergar o quão longe você estava de Deus, entendeu? E para quem também tem vício, né, sabe que quando tá na abstinência, a pessoa parece que tá ficando doida, né? Começa a ter alucinações. Então, Davi passou por isso, gente. Davi tá falando aqui, ó. Olha aqui pra você ver. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Quem aqui já percebeu que tem pessoas, né, que quando tá saindo do vício, ela tem abstinência ali e elas têm alucinações, parece que tá ficando doidas, né? Ficando loucas. Mas isso é reações mesmo que dá no corpo. Mas com o tempo vai passar, você vai voltar ao normal e vai ficar tudo bem, né? O Reginaldo aí tá falando a paz do Senhor. Paz do Senhor, viu, Reginaldo? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Versículo 6. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia. Olha para você ver. Uma das reações, né, de alguém que está querendo largar o pecado, que está querendo largar a iniquidade, gente, o pecado que não confessava, o pecado que não arrependia, é esta outra reação aqui também, ó. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia. Você vai ficar uma pessoa injuriada. Você vai ficar uma pessoa chato de alguém ficar por perto. Por isso que tudo indica, né, que Davi, ele não pode falar aquela palavra aqui com D, mas tudo indica que ele estava numa profunda tristeza, né? Ele estava bastante mesmo, então ele se isolava, tanto que a Bíblia fala que ele rasgava as suas vestes diante de Deus. Então, claro que ele também estava tendo crises ali, né? Se hoje a psicologia ou a psiquiatria olhar, né, falar que Davi estava tendo crises, né? Crises de pânico, crise de... Não pode falar aquela palavra com A aqui também, né? Do excesso do futuro. Enfim. E achar que Davi estava enlouquecendo, né? Psiquiatra. Mas ali é porque são reações do pecado. A Bíblia fala que há pecado que é para a morte. E não é aquela morte eterna que eu tô falando, não. É a morte espiritual. Para você voltar de novo a sentir Deus, para você voltar de novo a sentir o Espírito Santo, para você voltar de novo a ser livre, demora um pouquinho. Por quê? Porque precisa passar pelo processo. Qual o processo? O processo da abstinência, o processo de falar não, o processo de buscar a face de Deus, de se humilhar, né, de chorar mesmo, de ficar ali angustiada. Há o processo disso. Davi passou, né? E tem gente que não consegue entender, acha assim, né, que Deus pode fazer no VaptVupt. Não é limitando o poder de Deus, gente. Deus quiser, ele faz assim, ó, VaptVupt. Mas é bíblico, né? Você precisa buscar a face de Deus. Você precisa se achegar a ele para que ele se achegue para perto de nós, né? Reginaldo falando que é verdade, Ezequiel tá dando aí uma respaldo bíblico, né? Romanos 6, 23, enfim. Enfim. Olha aqui pra você ver, ele falou também, tem muitas pessoas que não entendem. Você pode desenhar, falar e ele não vai entender. Por que será que isso acontece, Ezequiel? Porque tem pessoas que são limitadas, está na Bíblia, né? Que tem pessoas que elas são limitadas. Por isso, às vezes até nós, igual eu, antigamente, há uns 10 anos atrás, 11 anos, eu também era muito burra, entendeu? E eu falo isso com clareza, por quê? Porque Deus hoje já me curou, já me restaurou, e hoje ele tem me dado a sabedoria que vem dele. Tanto que ele manda, né, a gente buscar a sabedoria dele. Ele deu Salomão, ele deu Daniel, ele deu vários outros, né, homens e mulheres de Deus, sabedoria para poder exercer, né, o seu chamado, exercer a sua função, né, a sua carreira aqui na terra, né? O que Paulo fala? Combati o bom combate, guardei a fé, completei a carreira. Então nós temos também essa missão de que, Ana? Completar a carreira aqui na terra. E graças a Deus, Deus me deu, né, esse dom de explicar a palavra. Ele me deu um dom da sabedoria da palavra. Então, não fica muito difícil para mim quando eu começo a ler a Bíblia para entendê-la, entendeu? Às vezes eu nem estudo. Quanto mais eu estudo, melhor fica, né?
Mas às vezes Deus já fez muito isso comigo. Eu ir pregar nas igrejas, né? Eu tá ali levando tudo bonitinho, né? Os esboços e tudo, levando, estudei. E Deus mudar a pregação no momento lá no altar, entendeu? E ver Deus operar mais ainda do que aquilo que eu estudei. Então, é Deus que dá, né? Sabedoria ao ser humano. E também a Bíblia fala sobre... Eu vi uma parte que foi um negócio de espírito, né? Tudo o espírito maligno também pode atuar em alguma fraqueza nossa. A Bíblia fala claramente, pelo menos isso eu posso falar e provar dentro da Bíblia. A Bíblia fala que existe um espírito, né? Que cega o entendimento das pessoas para elas não entender a palavra de Deus, né? Então já existe, é bíblico, é verdade, porque Deus fala, né? Deixa esclarecido que existe um espírito que cega o entendimento das pessoas, que quando a palavra dele está sendo falada, pregada, né? Direcionada a corações, o espírito vem, né, e cega o entendimento da pessoa. A pessoa está até escutando, mas a pessoa não consegue compreender porque aquele espírito está atuando na vida da pessoa, né? Enfim. Olha o que mais aqui, deixa eu ver o que fala mais. Tá dando outro respaldo, né? Ezequiel, 2 Coríntios, verso 4. Enfim. Tá pedindo oração, né? O Eurico mesmo que fala, né? O Plautinho Nogueira aí também falando, né, que eu às vezes não consigo pregar com esboço não, tá vendo? Tem gente que tem dificuldade, então é melhor deixar Deus usar, né, do que ficar ali tentando explicar uma coisa e não sai nada com nada. Já levei esboço para pregar e não saiu nada com nada, porque Deus mudou a pregação na hora, e quando a gente desobedece, dá tudo errado. Se dá apagam na mente, você esquece de falar, você vai ler, você tá vendo a palavra ali, você não consegue ler, então é melhor você ser guiado pelo Espírito Santo, né? Por isso que tem que estar sempre na brecha mesmo, tipo assim, em santidade, com verdade com Deus, com temor e tremor diante dele, né? Enfim. O Josivaldo aí também tá dando outro respaldo, né? 1 Pedro 1, 20, 21, contraria tudo sem entendimento, enfim. O Ezequiel tá falando, né, que tem muita gente que não prega sobre pecado, é verdade. Se for olhar hoje, não prega mesmo, não. Vamos continuar aqui, gente. Mas eu conheço muitas igrejas que pregam, assim, viu, contra o pecado. E graças a Deus por essas igrejas, né? Senão tinha mais gente ainda enganados, né? Sem entendimento nenhum. Vamos lá, ó. 7. Porque os meus lombos estão cheios de ardor, e não há coisa sã na minha carne. Gente, quando a gente cai na realidade da vida, quando o próprio Deus, por meio do Espírito Santo, começa a colocar dentro da gente que a gente está em pecado, que a gente precisa de mudança, porque a Bíblia fala, né, que é por meio do Espírito dele. Ele fala, né, que é através do Espírito dele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pronto. Quando Deus dá essa oportunidade, essa clareza, essa verdade, né, que quebra todas as mentiras que está dentro de nós, na nossa mente, tudo que a gente acha, nosso redor, nosso cotidiano, cultura, né? Nós veio de uma família, às vezes, que pregou muito assim errado pra gente, né? Enfim, quando você tem esse despertamento, a primeira coisa que você começa a sentir é vergonha, né? Se sentir sujo, se sentir suja. Por quê? Porque você vê o tão fraco, tão frágil, tão pecador, o tão longe de Deus você estava, o quão burra você já foi, quantas coisas erradas tu já cometeu contra o teu Deus, né? O teu Senhor, o teu Pai, o teu Criador, o teu Salvador. E aqui Davi estava sentindo no físico, né, na sua carne, na sua pele, o peso que o pecado tem, né? Muitos falam, não, pecar é gostoso, pecar é bom. É porque nunca teve um verdadeiro encontro com Deus. Nunca, né, teve uma experiência
com a presença de Deus. Né? Quem pisou no Santo do Santo não conhece outro lugar, não consegue viver longe, né, deste lugar. Pode até ir lá fora, experimentar outras coisas, mas não esquece da presença de Deus, porque aquilo é algo que não tem explicação, né? A presença de Deus é a única que preenche o nosso vazio, né? Tem um cara que fala, né, que existe um vazio no homem que é preenchido só por Deus, e é verdade, né? Quem sabe da Bíblia sabe que o próprio Deus deixou isso, né? Só somos preenchidos por Ele, porque dele, por Ele, são todas as coisas. Nós somos dele, né? E tudo é para a glória dele, enfim. Olha aqui para você ver o 8. Estou fraco e muito quebrantado, tenho rugido pela inquietação do meu coração. Outra coisa também, né? Uma pessoa que começa a lhe despertar da vida é acordar e saber assim, fica inquieto, fica doido querendo consertar logo. Fica doido que Deus transforma, que faz livre, né? Quando cai ali, porque é um processo, quando cai no mesmo erro, no mesmo pecado, se sente tão para baixo, tão sujo, e fica ali, Deus tem misericórdia de mim, eu quero mudar, e a pessoa busca uma mudança, né? Enfim. O Ezequiel tá falando aí, né, que o encontro dele com Jesus foi na cadeia aí. Um testemunho grande, né, para a glória de Deus. Pois é, irmão, Deus é maravilhoso, né? Deus pode transformar assim pessoas para a glória dele, né? Olha para você ver aqui, ó. 9. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo e o meu gemido não te é oculto. Davi, gente, tinha uma busca esqueci a palavra, mas insistentemente, muito assim, buscando mesmo, sabe? Aquela coisa assim que ele pegou como objetivo na vida. Não, eu vou mudar. Você já viu gente assim que quando cai na realidade da vida, quando tem um encontro com Jesus, fala, não, eu preciso de mudar, eu não quero ser mais esse cara, eu não quero ser mais essa mulher. É isso. Davi dava, não, eu não quero mais continuar assim, eu quero consertar minha vida, eu quero dar um jeito nela, porque se o Senhor não me ajudar, não vai ter outro. E nós sabemos que não tem outro, né, a não ser Deus. Isso, igual ele falou aqui, ó, Davi teve um arrependimento repentino. Eu creio que não foi repentino, por quê? Porque Davi passou um processo pecando, errando, ele estava tipo cego também, né? Espiritualmente falando. Deus teve que usar um profeta para ir lá, entendeu? Através de uma boca de alguém que Davi despertou. Davi tinha Deus, Davi conhecia Deus? Sim. Só que Davi estava cego, espiritualmente falando. Então, ele só foi despertado através de uma outra pessoa, através de outra boca, né? Que falou com ele, ó, foi lá falar, né, com ele. Ele falou, não, se esse cara tá fazendo isso, tem que pagar, tem que devolver 4 vezes mais, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando o profeta vira para ele e fala assim, Davi, este cara é você que tá desse jeito. Aí ele caiu na real, né? E ali a Bíblia já fala que ele já entrou numa profunda tristeza mesmo, de arrependimento, e buscou insistentemente a presença de Deus, porque mas queria muito, muito a presença de Deus. Luiz, muito obrigada por seguir, viu? Deus te abençoe em nome de Jesus. Ele falou que tá falando do Natan, né? Enfim. Olha aqui, ó. 10. O meu coração dá voltas, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, ela me deixou. Tá vendo? A pessoa fica muito triste. É outra reação também que você vai ver. Toda pessoa que entra em processo de arrependimento, em processo de querer mudar, né, de renunciar a algumas coisas, você vai ver também uma tristeza no olhar dela, entendeu? Às vezes você acha que ela tá doente, às vezes você acha que ela tá, né, ali passando por um momento assim
de angústia profunda, para não falar aquela palavra aqui com D, mas é o processo que tem que passar. Todo cristão passa e é normal. Depois você vai dar grito de alegria, você vai ser livre, Deus vai te usar muito e vai te cuidar, né? Curar você por dentro. Enfim, olha o 11. Os meus amigos e os meus companheiros estão ao longe da minha chaga, e os meus parentes se põem à distância. Tá vendo? Nem a família de Davi queria saber dele. E, gente, eu não sei vocês, mas toda pessoa que passa por um processo de crises, né? Para não falar aquela palavra aqui com A, do excesso do futuro. Aquele negócio também que o povo hoje tudo tem crise do pânico, né? Ficar ali perturbado, perturbada. Acontece isso. As pessoas não entendem, principalmente ali a família que convive contigo, começa a ficar achando que você tá enlouquecendo, não tem paciência com você, começa a brigar contigo, aí mais pior você fica. E Davi está passando por isso, né? Estava passando por isso, infelizmente, né? E o próprio Deus ali estava ajudando Davi, cuidando dele, né? Olha aqui para você ver. 12. Também os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram o meu mal falam coisas que danificam, e imaginam astúcias todo dia. E não só a família de Davi, tá vendo o que ele fala aqui bem abertamente? Olha aqui para você ver. Também os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram o meu mal falam coisas que me danificam, e imaginam astúcias todo dia. Tinha os inimigos ainda de Davi, né? Para quem não sabe, Davi é um homem de guerra. E claro que tinha muitos inimigos, né? Querendo matar ele. E claro que deve estar sabendo que estava passando por um processo difícil na vida, né? Na família lá, passando momentos, né? De muitas coisas acontecendo ali. E claro que queria armar laços para matar Davi. Aproveitar, né? Que estava ali abatido, triste, para baixo. Então, gente, o que eu quero falar aqui também é que tem gente que não respeita a tua dor. Tem gente que, na verdade, não tá nem aí com a sua dor. Não tá nem aí que se você tá bem, se você tá mal, né? Se você tá pra baixo, se você tá pra cima, enfim. Não tá nem aí. Eles acham melhor ainda quando você tá pra baixo, quando você tá triste, quando você tá na pior, quando você perde o emprego, né? Quando você passa alguma crise dentro do casamento, ou até mesmo é mandado embora do serviço, né? Enfim, tem gente que é desta forma, tem gente que não é seu inimigo declarado, né? Como Davi tinha inimigos declarados, mas são inimigos disfarçados até mesmo de colegas, né? De amigos. Tem gente que passa muitas coisas, gente, e é só Deus na vida dele, na vida dela. Então não é fácil para ninguém, para ninguém, para ninguém, para ninguém. Olha aqui para você ver, ó. 13. Mas eu, como surdo, não ouvia, e era como mudo, que não abre a boca. Então Davi ficou um tempão, gente, calado, um tempão assim, bem quieto, né? Todos os sintomas da crise, que não pode falar aqui com D, né? Mas aquela angústia profunda bateu nele, e o cara tava bem ruim, né? O Davi tava passando muita coisa na vida. Olha aqui para você ver o 14. Assim eu sou como o homem que não ouve e em cuja boca não há reprovação. Aí ele ficou tipo aquela pessoa desanimado. Não quis se defender, não quis se... Entende? Não quis bater de frente com ninguém, né? Enfim. Olha aqui o 15. Porque em ti, Senhor, espero. Tu, Senhor, meu Deus, me ouvirás. Tá vendo? Davi, ele não largou mão de Deus, ele não largou mão do Senhor, ele não largou mão de estar na presença de Deus. E tem pessoas que entram nesse estado, né, de crises, de angústia profunda. A primeira coisa que eles fazem é sair da igreja, é largar Jesus, é largar Deus, e aí fica pior ainda. Mas Davi fez uma coisa muito boa aqui da gente atentar, né? Uma coisa pra gente, como é que fala? Pegar como gente, a palavra tá fugindo. Davi fez algo aqui pra gente pegar como
como prova de vida, né? Você colocar como algo bem prática. Isso. Pegar aquilo como prática. O que Davi fez, nós fazer também, né? Por que, Ana? Porque Davi, ele não largou Deus, ele não largou a presença de Deus, né? Ele buscou insistentemente a presença de Deus, por mais que ele estava passando por aquilo, por mais que ele estava sentindo aquela angústia profunda, ele não largou Deus. E eu quero dizer aqui, né? Para nós não largar Jesus, para nós não largar o Senhor da nossa vida, tá bom? Mesmo que a gente esteja bem para baixo, bem abatido, sofrendo muito, mas não largar o Senhor das nossas vidas, né? Olha o 16. Porque dizia eu, ouve-me para que não se alegre de mim. Quando escorrega o meu pé, eles se engrandecem contra mim. Davi pedindo ali, né? Livramento, socorro, misericórdia, força, ânimo, coragem, porque ele estava muito ruim, gente. Davi estava... Tudo que você imaginar aí, que hoje a psicologia, a psiquiatria agrega, né? Alerta o povo, ele estava sofrendo, tá bom? 17. Porque estou prestes a coxear, a minha dor está constantemente perante mim. Tá vendo? Davi, ele estava sofrendo demais, gente, demais da conta. E tem uma parte, né, que fala que ele rasgou as suas vestes. E ninguém tem reações, gente, de rasgar a própria roupa, de rasgar, sei lá, enfim. Se não tiver mal, não, né? Ninguém rasga a roupa de ninguém, ninguém rasga suas próprias roupas. Se não tiver algo ali interno, algo que está sendo, infelizmente, no seu físico, na sua alma, né? Ah, Ana, igual o irmão falou aí, tem espírito? Sim, tem. Claro que o inimigo ama a tua fraqueza, tá? O inimigo, ele usa a tua fraqueza para te diminuir, para te abater ainda mais. Ah, não é igual Deus, né? Deus, ele usa a tua fraqueza para que o poder dele se aperfeiçoe nela. Paulo é prova viva disso. Paulo falou, né? Orou 3 vezes ali para Deus tirar o espinho da carne. A Bíblia não declara o que era. Enfim, mas deve que era alguma coisa que Paulo tinha vergonha, né? E Deus falou com ele, ó, o meu poder aperfeiçoa na tua fraqueza. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, gente, Davi também estava aqui passando por isso. Davi estava sofrendo muito atormentado, muito angustiado, muito triste, muito para baixo. Mas o poder de Deus estava na vida de Davi. Por quê, Ana? Porque é melhor você estar ferido do que você estar totalmente perdido no mundo, né? Deus, ele prefere te ferir do que te perder. Então, claro que Davi estava ferido, claro que Davi estava abatido, mas Davi não largou, não abriu mão da presença de Deus. Não, eu faço. Se eu buscar carnaca, eu faço. Olha o 18 aqui para você ver. Porque eu declarei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos estão vivos e são fortes, e os que sem causa me odeiam se multiplicam. Davi estava querendo falar o que ali, gente? Tem muita gente atrás de mim, Deus. Tenha misericórdia de mim. Me dá livramento de morte. Me ajuda aqui, me sustenta. Sou um homem de guerra, eu preciso me recuperar para voltar a lutar, né, pelo meu povo, pela minha cidade, enfim, o povo até mesmo de Deus, né? O povo também era de Deus, né? E Davi era rei do povo, né? Olha aqui o 20. Os que dão mal pelo bem são meus adversários, porquanto eu sigo o que é bom. Tá vendo? Outro despertar aqui, né? Vou ler de novo, ó. Os que dão mal pelo bem são meus adversários, porquanto eu sigo o que é bom. Tá vendo? Outro conselho, né, dele para nós também atentar, seguir o que é bom. O que é, Ana, seguir o que é bom? Seguir o caminho de Deus, o caminho de Jesus. Seguir o que a Bíblia fala. Seguir, né, o que Deus te orienta, o que Deus te deixa aqui claro para mim e você obedecer, né? Ah, Ana, é fácil? Não, não é fácil, não. Mas ele garantiu nos ajudar, né? Cada dia ali, nos ajudando a melhorar um pouco mais e mais. Olha aqui o 21 e o 22 para finalizar. Não me desampares, Senhor, meu Deus, não te alongues de mim.
É tipo assim que Davi tá falando aqui, ó. Não me desampare, Senhor, meu Deus. Não te alongue de mim. Tipo, não fica longe de mim, Deus. Não fique longe de mim. Eu quero ficar perto do Senhor, então eu quero que o Senhor também fique perto de mim. É isso que Davi tá querendo falar aqui, né? 22, ó. Apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. E declarando, né, com todo vigor, com toda a sua fé, que Deus era a salvação dele. Então, gente, o que eu quero deixar aqui para finalizar, né, que esse aqui é o último verso do Salmos 38, que Davi, mesmo ali triste, abatido, cansado, sobrecarregado, ele declarava a soberania do Senhor, ele declarava o poder de Deus, ele declarava o quão Deus era maravilhoso na vida dele, o quão Deus era real para ele. Né? Por isso que a Bíblia fala que Davi era chamado o homem segundo o coração de Deus. Então, o que eu quero deixar aqui para cada um de vocês nessa tarde é isso. Mesmo que esteja cansado, cansada, sobrecarregado, não deixe de adorar a Deus, não deixe de exaltá-lo, não deixe de falar da sua soberania, não deixe de glorificar o nome do Senhor, do teu Deus, do Deus da tua salvação. Amém, gente? Agora eu vou fazer uma breve oração e vou estar finalizando essa live. Deus, muito obrigada, Jesus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pela tua forte mão, pelo teu sustento, pelo teu alimento. Deus, cuida do teu povo, cada pessoa que aqui está nessa live. Dá-lhes força, ânimo, coragem para continuar buscando a tua presença a cada dia, Pai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Deus te abençoe e te guarde. E até depois, né? A próxima live. Deus te abençoe. Muito obrigada a todos por comentar, curtir e, enfim, seguir também. Obrigado.